Boa noite, queridos irmãos. Novamente nós reunidos da Casa Espírita Eulália Nogueira, com todos aqueles irmãos que nos acompanham todas as noites no Evangelho no Lar. Vamos hoje estudar o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2, e hoje então nos cabe o seguinte: o item 5, 6 e 7 é o ponto de vista. Prestem atenção para essa leitura que é muito importante. Ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida vida corpórea, se torna simples passagem, breve, estada num país ingrato. As vicissitudes, as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os bens da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhes afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra. Vastas proporções assume tudo que rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire a seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra,
que proprietários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco se levará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando um espinho debaixo a sua mão, não a retire para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena o gozo terreno, condena sim o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre, que perde tudo que possui e se desespera. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, sim, uma base, uma razão de ser, a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido.
então, lição maravilhosa que nos explica como o Espiritismo é maravilhoso, como o Espiritismo nos mostra, nos traz, assim, ideia total de uma vida feliz após este mundo que nós vivemos aqui, o mundo material. Claro que ele não condena viver bem aqui no mundo, não. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para aprender a conviver com os outros, para amar o nosso próximo. É uma vida normal, mas devemos saber que, acima de tudo, existe um Criador, existe um Pai de amor e de bondade que nos criou, e é que nós, na certa, após a chamada morte, não será o fim, mas retornaremos para o mundo espiritual novamente. E se não cumprimos direito nessa existência, vamos novamente retornar com outro corpo para refazer até que nós possamos vencer todas as nossas experiências negativas. Isso aí, sobre a reencarnação, é maravilhoso, meus queridos irmãos. É uma coisa maravilhosa que Deus nos dá, a oportunidade para pregar a bondade, o amor que Deus tem por nós, que Ele não limpa, como eu sempre digo para todos, Ele não limpa nossos erros, tudo aquilo que a gente faz de mal, de errado, mas Ele nos dá oportunidade de recuperar os nossos erros e fazer tudo. Um dia após o outro, nós temos esta oportunidade. Então vamos aproveitar cada vez mais esta beleza que é a criação divina, essa beleza que é o Pai de amor e de bondade, que nos mostra esse mundo, esse mundo maravilhoso que é a nossa terra, que é o mundo espiritual, que nos cobre com tanto carinho. Deus, nesse momento tão lindo, assim, que está nos unindo, e que nós cada vez partimos para um novo mundo, uma nova era, isso é, porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, e agora nós estamos adentrando para um mundo de regeneração. Então, cada vez mais compreender essas verdades eternas do nosso espírito. Isso é muito importante, meus queridos irmãos, que estão neste momento participando desses evangelhos no lar, aqui da nossa casa amada, a Casa Espírita Eulália Nogueira, que é uma casa de muito carinho, que abençoe e protege muitos e muitos. Que logo, logo nós estaremos novamente voltando para o nosso lar espírita Eulália Nogueira para atender a todos aqueles irmãos que precisam de nós. Com uma nova era, no início de uma nova era. Ainda demora, mas nós já estamos iniciando nessa era nova. Bem, agora já estamos partindo para o final do nosso encontro, todos reunidos, elevados em pensamento, pedindo ao Pai de amor e de bondade que abençoe, proteja todos os lares que estão neste momento participando desse Evangelho no lar, que abençoe. Também pedimos que as águas que estão nos lares, que estão participando do Evangelho, sejam fluidificadas, recebam um medicamento para o corpo e para o espírito de cada um desses irmãos que a tomarem dessa aguinha. E pedimos pela paz mundial, pela luz, pela força, a todos que necessitam do carinho, do amparo e da proteção. Pedimos por esses irmãos trabalhadores da saúde que estão neste momento com tanta dificuldade enfrentando esse vírus, que possamos vencer mais cedo possível esse vírus, para conviver neste novo mundo que vai ser um mundo de regeneração. Que a paz de Deus, de Jesus, permaneça em cada coração,
fortalecendo e amparando a cada um. Obrigado, meus queridos irmãos, por este momento. Fico muito grata por estar neste momento fazendo este evangelho e levando a palavra de Jesus a cada coração aqui presente. Fique em paz.